Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar a segunda sessão do primeiro dia, já tocando num tema novo. O Brasil começa a descobrir a oportunidade de lidar com as organizações sociais. Eu tive a oportunidade, enquanto deputado estadual aqui por São Paulo, de ser coautor da lei criando as OS no Estado de São Paulo, voltadas principalmente para a área de saúde e de cultura. As OS passam a ser, a partir de então, uma fórmula extremamente inteligente, também de parceria com o poder público e com a iniciativa privada. E a nossa intenção de trazer essa discussão é exatamente avaliar os pensamentos daqueles que estão interagindo, estão sendo os interlocutores com este tipo de organização, para que possam, aqui entre nós, estabelecer um diálogo e o seu conhecimento a respeito do tema. Eu queria dar as boas-vindas a você, Maria Luísa, a você, Fábio, companheiros, amigos que estão sempre nos acolhendo com as nossas programações. E junto com o Jorge, nós estaremos aqui trocando também algumas informações na coordenação desta temática, especialmente, e ao mesmo tempo cuidando do tempo. Então, eu peço a vocês, a gente vai, os seus 15 minutos principais de apresentação, para que a gente possa ter ainda um diálogo e encerrar no tempo correto, ok? Você quer falar? Vamos em frente? Então, vamos lá. Maria Luísa, se você puder começar, as mulheres à frente. Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do nosso ministro Orlando Silva, do secretário executivo Valdemar de Souza, eu gostaria de agradecer o convite, pela participação do Ministério do Esporte. Gostaria também de cumprimentar aqui o advogado Fábio Sesnick, que já vem de uma trajetória conjunta e ajuda bastante no processo da lei de incentivo, de captação de recursos para ajudar nas iniciativas do esporte. A pergunta que nos é feita nesse painel é sobre as organizações sociais do esporte. E aqui remete a uma reflexão de que se elas podem, se elas darão certo. Eu acho que para a gente poder entender um pouco e responder a esse questionamento, a gente precisa entender também o cenário em que o nosso país e o momento em que o nosso país está vivendo. Então, nós tivemos alguns diferenciais que são significativos, que são importantes, que eu acho que são premissas básicas para que a gente possa entender e para que a gente possa, então, fazer uma afirmação em relação a essa reflexão que está sendo posta. Entre elas, eu queria chamar a atenção para algumas em especial. A primeira é dos 8 anos e do processo que o país viveu de redemocratização. Então, nós vivemos aí um bom tempo numa ditadura militar, já viemos passando por um processo democrático que, na nossa opinião, ele foi aprofundado nesses últimos 8 anos do governo do presidente Luiz Inácio Lula. Então, por que é importante dizer isso? Porque, se a gente está falando numa perspectiva das organizações sociais, a gente precisa pensar também do ponto de vista da elaboração e da implementação de políticas públicas. Então, a gente falar em políticas públicas durante a ditadura militar, durante um regime militar, não existe, Então, nós entendemos que esse é um processo de acúmulo, que é um momento novo, especial, que nós estamos vivenciando agora e que começa a ser aprofundado, então, durante esses 8 anos. E que, na nossa opinião, é um pressuposto importante para cobrar e para fazer jus aí à participação dessas organizações sociais, então, que é um bom motivo, um bom cenário. Nós acabamos de passar por mais um processo eleitoral que reafirma um processo democrático, que avança no sentido de dizer lá na frente por que ou não essas organizações podem ter êxito. Um outro momento importante para nós, já pontuando, para as organizações sociais voltadas à questão, à temática do esporte,
É preciso dizer também que, durante esses 8 anos, nós vivenciamos um momento que também é um diferencial, né, que, no rol da elaboração dessas políticas públicas, nós tivemos a criação do Ministério do Esporte, e que isso vai ser todo um diferencial na política do esporte que começa e que vai ser elaborada a partir de um outro cenário. Né? Então, até um momento, a gente entendia no nosso país que o esporte cabia em qualquer lugar. Coube na cultura, coube na educação, né? Coube em vários ministérios na sua trajetória. Mas que ele tem uma especificidade, ele tem uma importância e tem uma justificativa própria. Né? Então, era fundamental que essa temática, que é tão falada, que é tão intersetorial, né? A saúde reclama também a prática esportiva, a educação também. Então, é importante que ela ganhasse, né, a sua luz própria, e nós entendemos que, então, nós temos um marco em 2003, que é a criação do Ministério do Esporte. Poderia falar também aqui da conjuntura econômica do país, né? Nós vivenciamos uma crise mundial econômica em que o nosso país foi um dos primeiros a sair dessa crise, a não aprofundar nessa crise internamente na sua política externa e interna. Então, que são fatores que permitem, né, com que o país possa estar pensando e possa estar, uma vez que o Estado não consegue atender toda a demanda, buscando essas parcerias com as organizações sociais para desenvolver, então, os seus principais projetos. E, para nós, especialmente da área do esporte, nós estamos falando dos mega eventos esportivos. Né? Então, nós vivenciamos uma experiência em 2007, que foi a realização dos Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos, que nos credenciou para usar, né, e para avançar para outros eventos. Então, nós estamos falando aí dos maiores eventos, né, que são realizados no mundo. Nós estamos falando dos Jogos da Copa do Mundo e também das Olimpíadas. E não só Copa e Olimpíadas, mas o que a gente vai percebendo nesse movimento é que uma série de outros eventos esportivos começam a virar o foco, né, e acontecer no nosso país. Por mais que a gente... ou seja, aqui nós já estamos falando também dos Jogos Mundiais Militares em 2011, da Copa das Confederações em 2013. Em 2009, nós realizamos os Jogos de Língua Portuguesa, que foi sediado no país. Em julho desse ano, em Juiz de Fora, nós realizamos Jogos Latino-Americanos Escolares. Então, a gente percebe que existe um movimento, né? O país ele vai se cercando de arenas, de espaços apropriados, onde a gente pode estar desenvolvendo esse tipo de atividade, e os outros países acabam, então, escolhendo o Brasil para sediar esses eventos, né, de confederações, e aqui a gente poderia citar vários outros. Então, nós entendemos que esse é um cenário extremamente favorável, né, e que é preciso que a gente acompanhe esse movimento, para que, de fato, a gente possa, então, ter um crescimento, né, do esporte, acompanhar e fazer com que esses eventos eles não sejam só o dia da festa, o mês da realização, mas que, nesse processo, ele possa trazer, né, uma série de legados para o nosso país que se tornem legados permanentes. Né? E aí a gente entende que a participação das organizações sociais são fundamentais para enxergar essas possibilidades, para avançar nessas possibilidades junto com uma ação de governo. É importante dizer também que o Ministério do Esporte ele reconhece a importância, né, da atuação e da participação de vários atores sociais. Então, aqui, quando a gente está falando das organizações sociais, o Fábio vai entrar um pouco mais nessa temática, né, o que é uma ONG, o que é o OCIP, né, o que é a fundação, o que é o papel. Então, assim, dizer que a nossa interlocução, que nós entendemos aqui enquanto uma política de ministério, que todos esses atores sociais eles são fundamentais para efetivar, né, e para dar escala, para dar alcance e fazer com que as nossas políticas cheguem, de fato, em determinados locais que, se tivessem só na mão do Estado, hoje a gente sabe que teriam dificuldades de chegar. Né? Então, a gente reconhece essa importância, nós valorizamos esse movimento e achamos que é preciso refletir sobre ele para que a gente possa desenvolver de melhor forma. E outro aspecto importante a ser dito é que tanto o Ministério entende que, embora seja um ministério novo, que tenha sido criado em 2003, nesse período de governo ele conseguiu realizar 3 conferências, né, 3 conferências nacionais do esporte, ou seja, que é um momento privilegiado para que a gente possa, de fato, ouvir,
né, e ajustar as demandas da sociedade civil. Né? Então, a gente entende que esses são movimentos importantes a serem destacados. Nas políticas, né, de inclusão, a gente entende que o esporte, nesse período desses 8 anos, nós conseguimos vencer uma falsa dicotomia que existia no esporte. Né? Então, alguns pesquisadores, alguns atletas olhavam para o esporte e falavam, não, mas o esporte é o alto rendimento, né? O esporte não pode dialogar com outras esferas, o importante é a medalha, é subir no pódio. Né? Então, eu acho que o Ministério conseguiu fazer um ajuste de demonstrar, primeiro, que não existe uma dicotomia entre a inclusão social que o esporte gera, né, e o atleta de alto rendimento. Então, a gente entende que são etapas, que é uma cadeia que você vai estar formando. Né? Então, que a importância de você levar um programa como o do Ministério, o Segundo Tempo, para dentro das escolas, né? A importância de você levar uma Praça da Juventude para um bairro onde você nunca teve equipamento esportivo, é tão importante quanto você investir no Bolsa Atleta e fazer com que aquele atleta tenha condições, então, de seguir, de treinar, de avançar nos seus campeonatos. Então, eu acho que esse é um movimento importante que o Ministério começa a pautar. Né? Então, ele começa também, nesses diferentes olhares, a distribuir também os seus recursos nessas diferentes dimensões em que o esporte vai apresentando, né? e que vai mostrando que uma é, de fato, um encadeamento que vai levar para a próxima etapa, que é, de fato, que todo mundo quer ver o seu time, né, na frente, na liderança. É claro que a gente também quer a medalha, e a gente entende que tudo isso é importante.